Olá, povo de Deus, 25º domingo do tempo comum, 20 de setembro de 2020. A nossa reflexão hoje é a partir de Isaías 55, de 6 a 9, Filipenses 1, 20 a 24 e depois 27, e de Mateus 20, de 1 a 16. Para nos acercarmos no sentido do nosso texto de hoje, imaginemos um povo que tinha tanto orgulho de sua terra, de se sentir escolhido por Deus dentre as nações, jogado no exílio, expatriado, sendo alvo de gozação de seus algozes por muitos anos. O texto de hoje apresenta a possibilidade de voltar para casa, pois o rei Ciro, um pagão, assinou um edito de repatriação permitindo esse regresso. É muita humilhação. O tempo do exílio foi muito amargo, mas serviu como tempo de purificação da fé no Deus de Israel, de revisão profunda da vida. Foi um tempo em que Israel reescreveu muitas de suas obras e que temos no Primeiro Testamento. Porém, agora que era hora de voltar, muitos se manifestaram céticos, com pouca fé, humilhados porque a volta está sendo possível por um edito de um pagão. Cabe ao nosso profeta anônimo da escola de Isaías, ao qual chamamos de segundo Isaías, que escreveu os capítulos de 40 a 55, o conhecido livro da consolação, motivar o povo para a volta. Como motivação, ele grita as diferenças de planos e raciocínios entre o povo e o Senhor. Porque os meus pensamentos não são os vossos, nem os vossos caminhos são os meus, oráculo do Senhor. Tanto quanto o céu está acima da terra, assim os meus caminhos estão acima dos vossos, e acima dos vossos estão os meus pensamentos. Neste contexto, ele alerta o povo dizendo: procurai o Senhor enquanto se pode encontrar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem perverso os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor que terá compaixão dele, ao nosso Deus que é generoso em perdoar. Voltar à terra de onde foram tirados à força. Esse caminho de retorno não é apenas um deslocamento geográfico, mas uma verdadeira experiência espiritual de reencontro com Deus, que lhes dava a identidade de povo eleito e libertado da escravidão do Egito. Deus com o qual eles tinham feito uma aliança e que não foram capazes de manter a fidelidade. Será que não é a nossa situação quando fazemos escolhas erradas na vida e não sentimos forças próprias para sairmos do buraco em que nos metemos? Daí o apelo do profeta: procurai o Senhor enquanto se pode encontrar. E com o salmista, ter a certeza de que o Senhor está perto de quantos o invocam. É o hoje da nossa vida. Filipenses 1, de 20 a 24, depois 27. A comunidade de Filipos era considerada por Paulo como sua filha de coração. Situada no norte da Grécia, foi a primeira comunidade cristã fundada no continente europeu por Paulo, Timóteo e Silas. A comunidade também tinha um carinho profundo por Paulo, tanto que o apóstolo, que sempre recusou a ajuda das comunidades, para não parecer pesado a elas, aceitava de bom grado todo o apoio, inclusive econômico, que os filipenses lhe faziam. Preso em Éfeso por volta do ano 49 a 50, Paulo recebe a visita de Epafrodito, membro da comunidade de Filipos, e este será encarregado de levar uma cartinha de Paulo para eles. Nesta correspondência, Paulo manifesta a certeza de sua situação perigosa e do futuro que o espera, mas sem desespero algum, desejando seguir vivo somente se for para ser útil às comunidades. Do contrário, a morte lhe parece uma ocasião de ouro
de encontrar-se com aquele que lhe dá o sentido à sua vida, aquele que ele mais ama. Por isso ele diz: para mim viver é Cristo e morrer é lucro. E nesse clima passa um conselho à comunidade: procurai somente viver de maneira digna do Evangelho de Cristo. Mateus 20, de 1 a 16a. Estamos diante de mais uma parábola do reino dos céus, segundo Mateus. Rapidamente vejamos, com o auxílio dos exegetas portugueses missionários dos Sagrados Corações, bem o contexto da narrativa. O quadro que a parábola nos apresenta reflete bastante bem a realidade social e econômica dos tempos de Jesus. A Galileia estava cheia de camponeses, que por causa da pressão fiscal ou de anos contínuos de más colheitas, tinham perdido as terras que pertenciam à sua família. Para sobreviver, esses camponeses sem terra alugavam a sua força de trabalho, juntavam-se na praça da cidade, nos mercados, e esperavam que os grandes latifundiários os contratassem para trabalhar nos seus campos ou nas suas vinhas. Normalmente, cada patrão tinha os seus clientes, isto é, homens em que ele confiava e a quem contratava regularmente. Naturalmente, esses trabalhadores de confiança recebiam um tratamento de favor. Esse tratamento de favor implicava, nomeadamente, que esses clientes fossem sempre os primeiros a ser contratados, a fim de que pudessem ganhar uma jornada completa, um denário, que era o pagamento diário habitual de um trabalhador não especializado. A parábola nos conta que um dia um desses proprietários de uma vinha contratou operários para o trabalho, começando bem cedo, de madrugada, e saindo ainda mais 4 vezes a buscar trabalhadores. Temos então 5 tipos de operário. Os primeiros da madrugada, depois outro às 9, ao meio-dia, às 3 e os últimos ao cair da tarde, lá para as 5 horas da tarde. Com todos eles ajustou o preço de um denário, valor de uma jornada. O trabalho transcorreu normalmente durante o dia todo. Ao anoitecer, o dono da vinha disse ao seu capataz: chama os trabalhadores e paga-lhes uma diária a todos, a começar pelos últimos e acabar nos primeiros. A todos foi pago igual salário, uma moeda de prata, o que resultou numa murmuração daqueles que trabalharam desde a madrugada. Mas o dono da vinha explicou que estava pagando o que tinha sido combinado e perguntou aos trabalhadores da primeira hora: não me será permitido fazer o que eu quero com o que é meu? Ou serão maus os teus olhos porque eu sou bom? Algumas traduções dizem: está com inveja porque estou sendo bom? É claro que até a nós a parábola pode sugerir que o dono da vinha estava sendo injusto com os trabalhadores que se lascaram no trabalho um dia inteiro e ganharam o mesmo que aqueles que trabalharam apenas 1 hora. Aqui está o que a parábola quer nos ensinar. A justiça olha o mérito e paga a cada um segundo suas obras. A bondade está mais atenta à necessidade de cada pessoa e nos concede o que necessitamos, ainda que em justiça não mereçamos. O nosso texto denuncia a concepção de um Deus como um comerciante que contabiliza os créditos das pessoas e lhes paga em consequência. Deus não faz comércio com ninguém. É muita arrogância nossa pensar que Deus precisa da mercadoria que temos para lhe oferecer. Por isso, é ridículo dizer a Deus: se o Senhor me fizer isso, prometo-lhe aquilo. Se me der isto, pago-lhe com aquilo.
Entender que Deus não é um comerciante, mas um pai cheio de amor pelos seus filhos, significa também renunciar a uma lógica interesseira no nosso relacionamento com Ele. O cristão não faz as coisas por interesse ou de olhos postos numa recompensa, mas porque está convicto de que esse comportamento que Deus lhe propõe é o caminho para a verdadeira vida. Nada que faço, inclusive na igreja, pode ter esse sentido de querer comprar a Deus. Participo dos sacramentos, pago dízimo, faço romaria e outras práticas cristãs somente para manifestar minha gratidão a Deus, mas não para ganhar algo dele em troca, muito menos a vida eterna. Na época de Jesus, sobretudo os fariseus pensavam que a fidelidade a Deus e aos seus mandamentos mereceria uma recompensa, e tanto maior quanto maior a antiguidade e a qualidade dos serviços prestados a Deus. O amor de Deus é totalmente gratuito, não tem preço, não é uma mercadoria que esteja à venda. Minha vida e prática religiosa devem ser marcadas pela gratidão e nunca por interesses. Eu convido a todos a lerem essa parábola tendo em conta os atuais milhões de desempregados brasileiros, que nosso falido sistema político não os contratará em nenhuma das horas do seu desenvolvimento, pois misericórdia e compaixão são próprias só de Deus. Um beijo no seu coração.